Oi, então, se você estava esperando por esse dia, esperando o que fazer com aqueles 9 tipos de personalidade que conheceu nessas semanas que a gente vem falando sobre o assunto, esse é o seu canal, esse é o seu momento de esclarecimento. De que jeito eu posso usar essas informações para me transformar naquela pessoa que eu gostaria de ser, ou que eu gostaria de apresentar ao mundo? Então, hoje nós vamos falar sobre as ferramentas, a utilização do conhecimento que obtivemos com essas lives, todo esse cabedal de informações sobre o Enneagrama. Se você escolheu, se você sabe mais ou menos qual é o seu tipo de personalidade ou os seus tipos de personalidade, a partir de hoje nós vamos começar a entender de que forma podemos usar esse conhecimento para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho, né? Então sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. E esse é o Clube das Oito e eu sou Sirlene Alves. Hoje é dia 11 de outubro de 2021. Você já devia estar com saudade, né? Teve um sábado e um domingo entre nós. Olhem as minhas anotações de fundo, olhem meus olhos de sono. Sim, hoje, nesse fim de semana, estou vestida de avó. E no papel de avó temos muito tempo para descansar. Nós temos que ter o quê? Tempo e imaginação para inventar o próximo momento. E assim é a vida, né, gente? Bom dia, Rosana, bom dia, Sabrina, bom dia, Marta. Oh, mulheres maravilhosas. Segunda-feira de manhã, né? Segunda-feira de manhã, nós aqui no Brasil, no meio de um feriado, né? No meio de um feriado, que coisa tão boa. Muito bom. Eu não terei feriado, gente, assim, daquele jeito, né? Eu estou na labuta, estou na lida. E vocês? Quem é que tá na lida aí? Me conta, gente. Quem tá na lida hoje me conta. Então, hoje é o dia 11 de outubro de 2021 e este é o Clube das Oito, né? Oi, Jacilene, seja bem-vinda também, querida. Também tá na lida, Jacilene? Hoje ou tá de folga? Eu sei que você leva também uma vida bastante corrida, né? Contem aí pra gente, contem, vamos nos divertir na segunda-feira de manhã. Então vamos pegando já o nosso livro da consciência, né, que nos acompanha durante todo o Clube das Oito, né? Tem nos acompanhado. Hoje está de folga, Juscelino, que bom, aproveita então para se distrair um pouco, não é mesmo? Se bem que o nosso trabalho, se escolhido de acordo com nossa alma, ele deve ser um motivo para quê? Para júbilo, né? Para alegria, para fazermos aquilo que a gente gosta, não é verdade? Então seja bem-vinda e aproveite o dia para usufruir do fato de que pode cuidar de você hoje, não é? Gente, aqui na minha frente tem um terreno maravilhoso e onde pastam animais. Geralmente tem uma média de 6 cavalos ali, alguns bois, né? E hoje os animais não estão aqui na minha frente, mas tem vários passarinhos que estão chegando e estão formando aquela, como é que chama? Aquela partitura, né? Nos fios, assim. Agora há pouco chegou um passarinho amarelo. Então eu vou dedicar esse passarinho amarelo para vocês hoje, tá? Porque o amarelo, gente, é o raio da alegria, né? O raio da alegria, é o raio da vida. E eu gosto muito do amarelo. O guardião do raio amarelo era o mestre Lanto. Eu não sei se nessa época, nessa era agora, continua sendo o mestre Lanto, mas vamos curtir o amarelo, né? A alegria, se a gente pensar no sol, é alegria, não é mesmo, gente? Se a gente pensar num campo de girassóis, é alegria, é embevecimento, né? É a surpresa, é
O tornar-se uno com encantamento, não é verdade? Bom, vamos lá. O que diz o nosso livro da consciência hoje, 11 de outubro? 11 de outubro diz assim: voltar para casa. Ao mesmo tempo que vivemos numa corrida tecnológica sem alma, uma ciência sem consciência, também vemos o retorno das pessoas a si mesmas. E como a gente tem visto isso, né, gente? Desde o início dessa pandemia, desde março de 2020, né? Esse desejo, esse retorno. E eu que atendo muitas pessoas, né, gente? Eu vejo esse desejo. Na lida, diz a Rosana aqui, ó. A Rosana tá na lida. Oh, que coisa boa, querida. Sentimos a necessidade de voltar para casa e o desejo de ver um processo de transformação interior. Olha só, gente, o que a gente vai falar, né? Como eu posso usar todas essas aulas que eu tive, essas lives que eu tive sobre o Enneagrama, sobre os tipos de personalidade, como eu posso usar esse conhecimento para a minha vida? Isso pode ser uma prática espiritual? Fiquem aqui e vocês vão saber a resposta. Queremos chegar a um novo estado de espírito e consciência. Temos muito o que aprender até chegar a uma nova realidade satisfatória. Nesse processo, é preciso ter em mente que quanto antes vivermos a fraternidade, mais cedo viveremos no amor. Estamos nesse mundo para fazer uma transformação interior, que nos torna mais unidos, mais humanos e mais felizes. Aquela pessoa que não enxerga o outro, gente, não se enxerga. Sabe, eu lembro de uma frase, tu não te enxerga. É verdade. Quando a gente não enxerga a si mesmo, não conseguirá enxergar o outro. Quando não enxerga as necessidades da própria alma, não enxergará o outro. Por quê? Porque está cego para as verdadeiras necessidades do seu ser. Eu falei, né, durante esses quase 2 meses, talvez, não, 1 mês e pouco que a gente vem falando sobre o Enneagrama. Toda segunda e toda sexta nós trouxemos, é mais de 1 mês que a gente vem nisso, a gente trouxe informações a respeito do Enneagrama, essa maravilhosa ferramenta, né, que vem lá do tempo antigo. Eu falo antigo, para a gente ter a noção de que realmente é uma ferramenta bastante reveladora, mas uma ferramenta que não foi, não surgiu do nada, alguém não canalizou ontem e colocou à disposição para a gente. Não, de jeito nenhum, isso não aconteceu. O símbolo do Enneagrama, por exemplo, ele tem pelo menos 2.500 anos, tá? Então, as origens das ideias, que por fim levaram ao desenvolvimento da psicologia dos 9 tipos, ela remonta ao século IV depois de Cristo. Talvez antes, mas em princípio foi isso. Porém, foi apenas há algumas décadas que essas 2 fontes de conhecimento foram reunidas, né? De repente alguém tem uma epifania, como eu costumo brincar, e consegue juntar as coisas e transformar isso em algo inteligível, né? Utilizável para que a gente possa crescer. Então, as origens exatas do símbolo do Enneagrama se perderam na história. Não sabemos de onde ela vem, da mesma forma que não sabemos quem inventou a roda ou a escrita. Disse que surgiu na Babilônia,
por volta do ano 2500 antes de Cristo, mas há poucas provas a favor dessa hipótese. Então, é importante que a gente, eu digo assim, ó, se eu não tenho certeza, eu não fico propagando, eu não fico afirmando e pronto. Não, se eu não tenho certeza, eu acolho aquilo que eu posso utilizar, né, que seja bom para mim, que seja bom para outras pessoas e pronto, né? Tá, mas por volta de 1875, teve o responsável, que é o Gurdjieff. Ele foi o responsável pela introdução do símbolo do Enneagrama no mundo moderno. Né? Ele era interessado pelo esoterismo, estava convencido do que os antigos haviam criado uma ciência capaz de transformar a psique humana. Essa ciência teria se perdido ao longo do tempo, ao longo dos séculos, tá? Então, junto com alguns amigos igualmente apaixonados por essa ideia de resgatar a ciência perdida da transformação humana, ele passou a estudar. Ele passou a juventude inteira estudando, tentando reconstituir as relações que havia entre os ensinamentos daquela antiga sabedoria que que ele ia descobrindo com os relacionamentos que ele tinha, né? Então ele ele e alguns amigos, né, juntos criaram um grupo chamado Os que Buscam a Verdade, né? E resolveram que cada um exploraria independentemente diferentes ensinamentos e sistemas de pensamento e periodicamente eles iam se reunir para discutir as descobertas, né? Correram o mundo, viajaram pelo Egito, Afeganistão, Grécia, Pérsia, Índia, Tibete, e conhecendo monastérios, santuários remotos, aprendendo tudo o que podiam a respeito das antigas tradições de sabedoria. Numa dessas viagens, possivelmente, ao Afeganistão ou à Turquia, Gurdjieff encontrou o símbolo do Enneagrama. A partir daí, elaborou uma síntese de tudo que ele e o seu grupo haviam pesquisado. Gurdjieff concluiu seus muitos anos de busca pouco antes da Primeira Guerra Mundial e começou a ensinar em São Petersburgo e Moscou, atraindo imediatamente uma ávida plateia. O sistema que ele ensinava era um complexo estudo de psicologia, espiritualidade e cosmologia. Pasmem! Ele juntou essas três possibilidades, né? Psicologia, ciência, né? Espiritualidade e cosmologia, que visava ajudar os seus discípulos a discernir, né? Entender, gente, qual era o lugar deles no universo. Agora eu lhe pergunto, você tem interesse em descobrir qual o seu lugar no universo? Conta para mim aí. Vamos lá, pessoal. Oi, Adriana, Estela, Joaquim, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você tem interesse de saber o seu verdadeiro papel no universo? Bom, tanto o papel no universo como o objetivo de vida. Qual é a sua missão? A Estela diz, eu tenho, sim, eu quero. Então, assim, ó, ele ensinou também que o Enneagrama era o símbolo central e o mais importante em sua filosofia. A seu ver, ninguém podia compreender completamente e corretamente os elementos,
os elementos de um processo, né, se não utilizasse o enneagrama, tá? Então, o enneagrama é uma figura, essa figura vem lá da geometria sagrada, tá? Então, ele ensina, né, que o enneagrama é basicamente um modelo de processos naturais e não uma tipologia psicológica. Bom, dito tudo isso, tá? Ele mostra assim que o enneagrama tem 3 partes que representam as 3 leis divinas, as quais regem toda a existência. A primeira delas é o círculo, que é uma mandala universal. Eu antes estava brincando com os meus netos e disse, vovô, para que serve esse CD? Né? Vamos examinar para que serve um CD. Né? Então, antes de dar uma explicação, qual é a forma desse círculo? Explicando para eles, pedindo para eles, perguntando para eles, qual é a forma desse círculo? Ele disse assim, vovó, é redonda, né? Sim. E o que quer dizer um círculo? Onde ele começa, onde ele termina? Vovó, ele não tem início e não tem fim. Isso. E agora vejam, por que o enneagrama? Vamos nos perguntar, por que a figura nos lembra o círculo? Porque então é início e não tem fim, né, gente? Então, o círculo diz respeito à unidade, integridade e identidade e simboliza a ideia de que Deus é uno, compartilhada pelas 3 maiores religiões ocidentais. Quais são elas? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Dentro do círculo, a gente encontra o símbolo seguinte. E qual é o símbolo seguinte, gente? Um triângulo. No cristianismo, ele tradicionalmente se refere à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma forma, a Cabala ou Cabalá, um ensinamento esotérico do judaísmo, prega que Deus inicialmente se manifesta no universo como 3 emanações ou esferas, as Sefirot, Keter, Binah e Hokmah, designado pelo principal símbolo da Cabala, a árvore da vida. Pode-se ver reflexos da ideia da trindade em outras religiões. Os budistas falam de Buda, Dharma e Sangha. Os hindus de Vishnu, Brahma e Shiva. Os taoístas, né? Os taoístas falam de céu, terra e homem. Olha a trindade aí, gente, tá? Então, surpreendentemente, quase todas as grandes religiões pregam que o universo não é a manifestação da dualidade, como ensina a lógica ocidental, mas sim de uma trindade. Nossa forma usual de ver a realidade baseia-se em pares opostos, é ou não é? Como bom e mal, luz, trevas e por aí vai. Preto, branco, macho, fêmea, introvertido, extrovertido e assim por diante. As antigas tradições, por sua vez, não veem homem e mulher, mas homem, mulher e criança. As coisas não são classificáveis segundo o preto ou o branco, mas segundo o preto, o branco e o cinza. Olha tudo, olha quanta coisa bonita a gente está vendo aí hoje, gente. Então, Gurdjieff chamava esse fenômeno de a lei da trindade. E dizia que tudo o que existe resulta da interação de 3 forças, sejam elas quais forem numa determinada situação ou dimensão. Até as descobertas da física moderna parecem respaldar a ideia da trindade. Na escala subatômica, os átomos são feitos de prótons, elétrons e nêutrons, em vez das 4 forças fundamentais que julgávamos haver
na natureza. A física descobriu que só existem 3 forças: a força forte, a fraca e o eletromagnetismo. Opa, Sirlene, tá aí, tá se aprofundando muito nesse negócio. Agora eu tô ficando preocupada. Será que eu vou entender de que forma eu posso usar essa coisa, essa descoberta nova, né? Essa ferramenta nova de enneagrama na minha vida? Tá ficando complicado agora para mim. Não, nós estamos apenas mostrando, né, gente, que nós temos, que nem tudo é assim como sempre aprendemos, tá? Então, a terceira parte desse símbolo chama-se hexade, a figura que interliga os números 1, 4, 2, 8, 5 e 7 no Enneagrama. Então, essa figura simboliza o que Gurdjieff chamava de a lei do 7. Bom, eu prometo a vocês que eu vou explicar a lei do 7 e depois nós vamos entrar no tema da live sobre o que fazer com esse conhecimento. E olha só, a lei do 7. Vamos falar sobre a lei do 7, gente. A lei do 7, ele diz respeito a quê? A processos e desenvolvimento ao longo do tempo. Essa lei, ela afirma que nada é estático. Tudo está em movimento e no processo de se tornar outra coisa. Meu Deus, lei do 7. Vamos ver. Mesmo as rochas e as estrelas, por fim, se transformam. Tudo está em mudança, se reciclando, evoluindo ou involuindo. Presta atenção. Embora de maneira previsível e de acordo com uma lei, segundo a sua natureza e as forças que estejam atuando sobre ela. Os dias da semana são 7. A tabela periódica e a oitava musical ocidental baseiam-se na lei do 7. É ou não é, gente? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7. Né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7. As 7 cores do arco-íris, ele não falou aqui, mas e as 7 cores do arco-íris? Hein? Os 7 pecados capitais. Lei do 7. Então, quando juntamos esses 3 elementos, o círculo, o triângulo e a hexade, né, temos o enneagrama. E ele é um símbolo que demonstra a integridade de algo. E o que, gente? O círculo, cuja identidade resulta da interação de 3 coisas, o triângulo. E evolui, olha só, né? E evolui ou muda ao longo do tempo, hexade. Dando todas essas explicações, vocês já devem estar dizendo assim, nossa, tem muito mais coisas entre o céu e a terra que eu preciso aprender, que eu preciso olhar para isso. Então, eu não preciso estudar, mas olhar para isso e saber. Quando eu comecei a realmente olhar para esses estudos mais aprofundados, me foi apresentada a lei do 7. Foi a primeira coisa que me foi apresentada. Gente, eu fiquei muito surpresa com essa coincidência. Não existem coincidências. Nas leis não existem coincidências. Existe sincronicidade, existe ressonância e outra coisa sempre validando a outra ou as outras. Bom, então o Gurdjieff, ele ensinava o enneagrama mediante uma série de danças sagradas, explicando como ele deveria ser concebido, não como um símbolo estático, mas como algo vivo, mutável e dinâmico. Gente, então, contudo, nem nas suas publicações, nem nas de seus discípulos, encontra-se menção ao enneagrama de tipos de personalidade. As origens deste são mais recentes e têm
duas fontes modernas principais. A primeira é Oscar Ichazo, assim como Gurdjieff. Ele, quando jovem, ele ficou fascinado pela possibilidade, pela ideia de recuperar ensinamentos perdidos. Daí, na infância, ele aplicou a sua notável inteligência à absorção de informação na vasta biblioteca de filosofia e metafísica de um tio. Ainda muito jovem, viajou da Bolívia para Buenos Aires, na Argentina, e um tio. E depois para outros países em busca da antiga sabedoria. Após viajar pelo Oriente Médio e por outros lugares, voltou à América do Sul e começou a depurar o que havia aprendido. Tá bom, gente? Então, eu vou parar por aí e vou parar com o histórico, porque eu quero mostrar para vocês de que forma a gente pode usar o Enneagrama para quê? Para as nossas práticas espirituais. Mas, Sirlene, o Enneagrama não é uma prática espiritual? Não. Se você veio por essa pergunta que eu fiz no início, não. Enneagrama não é um caminho espiritual. Nossa, mas eu pensei que... Não, você pensou. E pensou bem, porque se você está num processo de descoberta, de evolução, de transformação, de prosperidade, sim, por que, Silene, prosperidade? Tu está falando em caminho espiritual e está falando em prosperidade, sim, porque a prosperidade é um dos resultados, das transformações. Se falarmos da prosperidade material. A prosperidade material é apenas uma resposta às outras transformações que eu faço na minha vida, certo? Então tá. Então, o Enneagrama, ele não é um caminho espiritual. Não, ele é uma ferramenta fabulosa que você vai poder utilizar no seu caminho espiritual, na sua busca, sabe? É como assim, puxa vida, eu posso usar isso aqui como uma referência, como um GPS, como algo que pode me ajudar, né, nessa minha transformação. Então, ele é um instrumento excepcional de grande auxílio. Qualquer que seja o caminho que estejamos, tá? Ele vai nos ajudar. Entretanto, a percepção maior vai acontecer, né, se for combinada a alguma prática que eu já desenvolvo. Opa! Se essa prática aplica a informação fornecida pelo Enneagrama à experiência diária, a transformação vai ser muito mais rápida e muito mais o que, gente? Consciente. Então, ela vai nos ajudar a retornar às verdades fundamentais que o Enneagrama nos revela. Então, essa combinação entre o conhecimento do Enneagrama e a prática espiritual consiste no quê, gente? Bom, vou me tornar presente e consciente o máximo possível ao longo do dia. Essa prática e a utilização do Enneagrama vai ajudar você a entrar e ficar e experienciar o estado de presença durante o dia inteiro e ao longo da sua vida, se você começar a praticar. Outra coisa, você vai poder visualizar, né? Você vai poder usar, vai poder observar aquela prática que Mestre Jesus nos informou. E qual é? Que nos recomendou: o orai e vigiai. Por quê? Porque você vai ver a sua personalidade em ação. Você vai ver como você funciona. Então, na psicoterapia reencarnacionista e nas outras práticas com as quais eu atendo as pessoas, eu ajudo as pessoas a se ajudarem, tá? Eu ajudo as pessoas a encontrarem as suas características de personalidade congênita.
Eu ensino não, eu ajudo a pessoa a visualizar a forma como ela se mostra para o mundo, como ela reage ao que acontece, que nós chamamos de personalidade congênita na psicoterapia reencarnacionista. E o que adianta eu saber como é que eu funciono, né, se eu não tiver uma possibilidade de administrar esses meus, vamos supor, ser uma pessoa muito irritada, raivosa, esses meus rompantes, o rompante do tipo 8, por exemplo, né? Se eu não tiver uma ferramenta que me ajude a não agir a partir dos impulsos e como lá, olha só, gente, vamos lá nos reportar os ensinamentos da Cabala ou Cabalá, né? Eu aprendi como Cabala, né? Mas tem pessoas que chamam Cabalate. Você chama do jeito que você quiser. O que é importante é que você entenda o que eu vou dizer. Então, na terapia, uma das coisas que eu aprendi com a Cabala foi aprender a ser proativo. E o que é e não ser reativo? E o que é ser reativo, Silene? Ser reativo é agir a partir do que me acontece, né? É a partir do que me acontece. Então, eu reajo ao que acontece. Então, alguém me contraria, sabe? Contraria alguma vontade minha. E eu fico lá ressentida, magoada, entristecida. Alguém fala de uma forma mais, num tom mais alto com você. Lá você reage ou reage prontamente, sendo grosseiro também, ou então você reage com mágoa, tristeza, ressentimento, dor, né? Então, como é que você reage ao que acontece? Bom, nós vamos descobrir isso. Descobrindo, né, quando entra em tratamento comigo, nós vamos descobrir como a gente funciona, né? Ou proativo ou reativo. A maioria das vezes as pessoas têm dores, trazem dores porque são reativas. Ah, Silene, mas eu não. As pessoas podem falar tudo, mas eu não digo nada. Então, essa é a sua reação. É não dizer nada. Sim, você não diz nada. Essa é a sua reação, tá? Então, tá? Mas se eu pudesse ser proativa, e se eu pudesse ser proativa, como é que eu funcionaria, gente? Como é que seria a minha vida? Ah, seria diferente, né? E é isso que a gente fala aqui no Clube das Oito, e a gente vem falando há um ano aqui no Clube das Oito, e a gente vem falando nas nossas terapias, nas nossas lives, nas nossas conversas, né? Sobre isso. No momento como eu sei como eu funciono, eu posso ser proativa. Se eu vou para uma reunião de trabalho e eu sempre encontro alguma resistência por parte de um determinado colega, por exemplo, ou de uma determinada chefia, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar psicologicamente, eu vou me preparar emocionalmente. Para quê, gente? Para enfrentar aquelas situações que porventura possam ocorrer, tá? Se a gente não vai se a gente vai sair numa viagem, a gente não se prepara, hã? Então é isso, a gente vai se preparar e durante a viagem a gente vai estar sempre o quê? Em estado de presença. Por exemplo, estou numa cidade antiga, uma cidade estranha, né, que eu não conheço, diferente da minha, eu vou estar muito mais alerta. Então, isso é ser proativo. Eu vou estar preparada para o que vai acontecer e eu vou estar alerta, ou seja, estado de presença. E o Enneagrama e a prática espiritual nos ajudam a nos conduzir dessa forma. Isso não é incrível, gente? Isso não é maravilhoso? Vocês não ficam assim, ah, meu Deus, eu quero essa ferramenta, eu quero essa ferramenta. E a gente pode usar essa ferramenta. Então, por exemplo, vamos falar assim, só rapidamente. O que a gente falou na sexta-feira, o tipo 9. O
O tipo 9 é um tipo maravilhoso, todo mundo quer ter por perto, porque é uma pessoa que ajuda os outros, é muito solícito, muito prestativo, né? Então é uma pessoa assim, ó, aquela pessoa do bem, né? Aquela pessoa do bem, tá? Mas tá, ele tem uma pessoa que se encontra, se acha uma pessoa como todo mundo, mas ele ajuda muito mais as outras pessoas do mundo do que a ele mesmo, né? Muitas vezes ele se deixa lá em vigésimo, milésimo lugar, né? Então ele precisa utilizar a energia de um outro tipo de personalidade, por exemplo, de um tipo 8 para quê? Ou de um tipo 1, né? Para quê? Para ir à luta por si mesmo, porque ele vai à luta pelos outros. Se for para depender dele, ele vai chegar em casa, vai afundar no sofá. O sofá vai convidá-lo e parece que tem um imã e ele não sai mais dali. Ao mesmo tempo, é uma pessoa assim maravilhosa, uma pessoa maravilhosa para a gente ter ao lado da gente, né? São pessoas assim que cuidam do outro muito bem, mas não cuidam direito de si mesmo. Então, eu digo assim, o tipo 9 tem que tomar cuidado. Eu aqui, diz a Sabrina, o tipo 9 tem que tomar cuidado, porque ele pode acabar desenvolvendo uma doença e quando ele se der conta, pode estar muito avançada, tá? E eu e o sofá, diz a Sabrina aqui, ó. Então, você deve ter algumas características do tipo 9, né? Do tipo 9 pode sim, pode ser. Então, nós vamos aquela acomodação, né? E um tipo de discrição também, né? Que marca o início de um ato de desaparecimento, tá? Em vez de se impor e correr o risco de afastar as pessoas, né? Esse aspecto do tipo 9, esse é um dos aspectos, né? Faz com que as pessoas sumam, né? Sumam adotando papéis convencionais, né? Convencionais, se escondem através de slogan, lugar comum, muitas vezes, né? Se os conflitos e a ansiedade aumentam, eles se tornam quase invisíveis, o tipo 9. Sabe, aquelas pessoas que dizem assim para mim, Silene, eu quase te mandei uma mensagem e eu não te mandei para não te incomodar. Eu disse assim, ó, por que que você por que que você não me permitiu decidir se eu queria me incomodar ou não? Eu nem tive a possibilidade de saber que você mandou mensagem. Agora que eu estou sabendo, por que que não mandou a mensagem? E outra coisa, eu decido se eu vou me incomodar ou não. Tá? Eu decido o que eu vou fazer se eu vou me incomodar ou não. Por exemplo, as pessoas que eu atendo, elas não me ligam de madrugada, né? Porque existem limites. Mas se, por exemplo, alguém que eu atendo me ligar na madrugada, tá? Ou foi engano, ou ela precisa muito de mim. Então, e se ela precisar muito de mim, eu estarei ali, sabe? Por quê? Porque ninguém faz isso de sã consciência, né? Eu, por exemplo, na semana entre Natal e Ano Novo, eu fiquei em plena pandemia, né? Natal e Ano Novo de 2020, eu fiquei de plantão, gente. Eu fiquei de plantão. Por quê? Porque eu sabia que as pessoas que eu estava atendendo, iriam precisar de mim. Inclusive, atendi pessoas que eu não estava atendendo, mas pessoas que acompanhavam aqui o Clube das 8, que até hoje já não acompanham mais, né? Entraram no seu ritmo de vida, que bom, né? E hoje não assistem mais conosco aqui, pelo menos aqui no Clube das 8 às 8 da manhã, mas essas pessoas, né? Essas pessoas também pediram ajuda lá e eu estava pronta para isso. Por quê? Porque eu me comprometi a estar, né? E eu estava lá, como eu estou aqui, tá? Então, assim,
essas pessoas muitas vezes não ligam, não mandam mensagem, mesmo quando estejam se afogando. Muitas estão se afogando e não pedem ajuda. Por isso, um Setembro Amarelo é muito importante para que a gente preste atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Bom dia, Madalena. Bom dia a todo o pessoal que está chegando, né? Eu sei que às vezes a gente quer chegar e quer ficar mais e não consegue. Então, uma das coisas que nós vamos fazer, gente, a live que vai continuar o tempo normal de 1 hora. Mas nós vamos cortar em pequenos blocos, né? Para que vocês depois possam assistir pequenos videozinhos, né? Quando tiverem tempo, né? Quando tiverem tempo. Fica bom assim? A gente vai colocar assim no YouTube, tá bom? Fiquem tranquilos, tá, gente? Muito bem. Então, como é que a gente vai utilizar então o Enneagrama? Bom, a gente precisa então estar em estado de presença para que a gente possa saber como a gente funciona. E como eu funciono, eu preciso. É importante para que eu possa me relacionar tanto com aquela pessoa que funciona como eu, como com aquela pessoa que não funciona como eu preciso me preparar para me relacionar com ela, né? Então eu preciso ter ferramentas para isso. O Enneagrama é uma excelente ferramenta. Você pode mapear as pessoas que estão na sua vida. Olha só, gente, meus olhinhos de oriental, ó, gente. Acho que são de outras encarnações, tá, gente? Eu já vivi na Mongólia, tá, gente? O meu olhinho era assim lá, tá? Gente, assim, ó, eu já vivi na China, então meu olhinho também tem algo, tá, gente? Então tem origens em outras encarnações esse olhinho, assim. Então, assim, nós temos que pegar, né, o Enneagrama, tá? Que é uma ferramenta, aliar a uma prática espiritual, tá, gente? Como é que a gente vai fazer isso? Agora, Silene, nos explica, tá? Faltam 8 minutos para as 8 da manhã, né? Aqui no Brasil, né? Horário de Brasília. Como é que eu vou escolher uma prática? As grandes religiões do mundo, elas nos deram um sem número de práticas, né? Que visam fazer o que, gente? Transformar a gente pessoalmente, visam a nossa transformação pessoal. O mesmo fizeram a moderna psicologia, o movimento de autoajuda, que tá aí, abrir o YouTube, o Instagram, o Facebook, né? Então, assim, todas as redes, né, as mídias, né, também os pensadores espirituais contemporâneos, eles nos deram assim uns 100 números de práticas, independentemente da prática que a gente escolher, tá? Seja ela meditação, oração, yoga, prática de livros inspiradores ou qualquer outra. Há 3 critérios para avaliar a sua utilidade do ponto de vista da nossa transformação. Tá bom, gente? Uma coisa que eu queria salientar para vocês, tá, gente? É muito importante que a gente perceba o seguinte: a minha prática é a minha prática, sabe? Muitas vezes alguém pratica meditação e daí chega para você e diz assim: você tem que meditar, né? E daí quer ensinar para você a prática dela. Mas existem muitas práticas de meditação. Eu, por exemplo, gosto muito da meditação guiada. Eu gosto. Por quê? Porque eu tenho tendência a me distrair. Se eu tiver alguém me guiando, né, uma meditação guiada, é maravilhoso para mim, tá? Eu gosto muito. Outra meditação que eu utilizo é a Kriya Yoga.
Mas para fazer a Kriya Yoga, né, que é a meditação dos grandes avatares, né, gente, Gandhi meditava assim, né? Yogananda foi quem trouxe para o Ocidente, tá? Então, assim, eu medito com a Kriya Yoga, é a minha preferida. Mas para praticar Kriya Yoga, você precisa ser iniciado. Você tem que passar pelo processo iniciático para praticar a Kriya Yoga. Yogananda, né, o Yogananda iniciou Gandhi. Mestre Jesus era também um iniciado em Kriya Yoga, né? Então a Kriya Yoga, ela vem há muito tempo. Então é um tipo de meditação que você precisa ser iniciado. Então você pode perguntar vá no Google, no tio Google e pergunte se na sua cidade ou onde tem Kriya Yoga, se você tivesse esse interesse. Se você quiser saber o que é Kriya Yoga, você pegue o livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, né? E você vai ter um capítulo, acho que é o capítulo 12, não tenho certeza, tá? Sempre que eu tento falar o capítulo, eu não tenho certeza, tá? Mas eu não vou pegar o livro agora para ver isso, né? Mas tem um capítulo inteiro sobre Kriya Yoga. Eu conheci a Kriya Yoga a partir desse livro, Autobiografia de um Yogi. E daí eu fiquei apaixonada. E depois que eu fiquei apaixonada, eu fiquei 3 anos ansiando pelo dia em que eu pudesse ir aos Estados Unidos, porque a escola, né, a fundação inicial de Kriya Yoga no Ocidente foi lá na Self-Realization, né, lá nos Estados Unidos, não lembro se na Flórida, não lembro direito, não sei onde é, tá, gente? Nem vou ficar falando de que é, porque não tô lembrando direito. Então, foi fundada, né, nos Estados Unidos por Yogananda e continua até hoje lá, tá, gente? Então, meu sonho era, quando eu conheci em 2007, olha só, eu conheci em 2007, meu sonho era ir para lá para me tornar uma iniciada, porque eu me apaixonei por essa prática. E daí eu acalentei durante 3 anos o sonho de ser uma iniciada. Por que, Silene? Depois você decidiu que não queria ser mais? Não. Um belo dia, por coincidência que não existe, ligo a TV, era janeiro, não, era março de 2010. Eu ligo a TV, está tendo uma entrevista no canal Programa Vida Inteligente. Você também entre na internet, que é importante. Quem quer realmente se instrumentar, né, de coisas maravilhosas, Programa Vida Inteligente, já falei aqui no Clube das 8, e lá está falando um guru, né, Ganesh Baba, que veio a se transformar o meu guru. Ele estava trazendo, eu descobri que ele viria a Florianópolis e que ele iria fazer iniciação nas pessoas que estavam interessadas, que ansiavam por se iniciar na Kriya Yoga. Gente, meu Deus, eu peguei o finzinho da palestra, né, da entrevista. Então, eu digo assim, era para mim. Então, eu já liguei para a produção do programa, fui saber os dados, conversei com o organizador do evento, e era um evento bem intimista, assim, uma coisa muito reservado e tal. E daí no dia seguinte eu estava lá para fazer a iniciação em Kriya Yoga. Foi uma das coisas mais fabulosas que eu já vivi na minha vida, e eu recomendo a todo mundo. Eu sou iniciada em Reiki, que é a minha paixão também. Minha paixão, sou mestra em Reiki e inicio outras pessoas. Eu sou iniciada em Diksha, né? Também maravilhosa, a luz dourada da unidade, também sou iniciada.
Eu sou uma iniciada em Aura Master, eu fui iniciada em 2018, pessoalmente pelo canalizador da Aura Master, né? Então assim, mas a iniciação em Kriya Yoga, ela é, sabe, inigualável, tá? Então eu fui iniciada em Kriya Yoga, então e desde lá eu pratico. E é um contato impressionante e profundo com a sua essência, com Deus. Imediatamente, quando você inicia a prática, você já sente a conexão com o centro de Deus, com Deus, né? E você sente aquela alegria no coração, aquela chama que se acende no coração. Portanto, se eu pudesse indicar para vocês uma meditação, indicaria Kriya Yoga. Saberem como fazer para serem iniciados. Se tem em São Paulo, os gurus eles vêm para fazer em São Paulo. Tem no Rio de Janeiro. O meu guru, ele já fez em várias capitais, tá? Antes ele vinha para Florianópolis, agora ele já vem para outras capitais. Agora, durante a pandemia, ele não veio, tá? De uma forma muito responsável, ele não juntou grupos, não fez iniciações, tá? Não, de jeito nenhum, tá, gente? Mas agora, possivelmente, arrefecendo a pandemia, as pessoas, bom dia, José, as pessoas já vacinadas e a gente é mais controlado, possivelmente ele estará por aqui daqui a pouco. Daí eu informo vocês quando isso acontecer, tá bom, gente? Então, uma das meditações, eu me estendi um pouco na meditação, na Kriya Yoga, porque é a que eu mais pratico, mas vocês vão procurar a sua forma de meditação, tá? Eu não, sabe, de repente você diz, não, essa não é para mim, tá? Que pena, né? Porque a gente vai queimando, a gente vai trabalhando muitas coisas de vidas passadas com a Kriya Yoga, tá, gente? E diminuindo os resgates, tá certo? Bom, talvez você seja aquela pessoa que a minha prática é a oração. Eu gosto de me recolher em oração. Ou a minha prática é a yoga. A minha prática é ler, são leituras diárias, ou qualquer outra, né? A minha prática é ir na minha igreja, no meu templo, sabe? É a sua prática. Então, mas tem 3 critérios para a gente avaliar. Vamos falar sobre esses 3 critérios e a gente já vai estar encerrando, tá, pessoal? Deixem o seu like, né? Façam comentários, tá? É muito importante no Instagram, é importante comentários, no YouTube também. Mas se inscrevam no canal, né? Deixe o seu joinha, isso é muito importante para que essa informação chegue a mais pessoas. Vamos ver então quais são os 3 critérios para avaliar a utilidade de todo esse conhecimento, né, do ponto de vista da transformação. Vamos lá. Sim, porque de repente assim, eu conheço a ferramenta, estou aqui praticando e tudo mais, mas será que está valendo a pena? Será que vale a pena? Bom, primeiro lugar, essa prática, né, nos contribui para transformar a gente em pessoas mais conscientes, despertas e abertas para a vida. Essa prática que eu estou fazendo, né, ela contribui para me tornar mais desperto, mais consciente, mais aberto para a vida? Sim, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu vou lá na minha igreja. Só que eu conversando com muitas dessas pessoas, essas pessoas é uma prática que é fechada. É uma prática em que ela se mantém fechada para a vida. É uma prática em que o que ela aprende lá bitola aquela pessoa. Bitola a pessoa. Ela simplesmente, é como se ela vivesse assim, algo que não pudesse revelar, sabe? É um segredo, sabe? E ela não se transforma em alguém aberto para a vida, aberto para as transformações possíveis. Então, essa sua prática, tá?
que você quer aliar ao conhecimento do Enneagrama, tá? Ela vai transformar você em uma pessoa mais consciente, mais desperta, mais aberta para a vida, ou, né, está servindo para respaldar as mais caras e mesmo negativas ilusões que a gente tem a nosso próprio respeito, né? Ela propicia o cultivo da presença e visa a importância do nosso contato com a vida aqui e agora. Esse critério é muito importante, tá? O segundo critério, a gente tem que se perguntar se essa prática ampara na exploração de certas limitações e facetas incômodas de nossa personalidade. Não são poucos os caminhos que oferecem uma espécie de glamour espiritual, incutindo naqueles discípulos, nos adeptos, a ideia de que são, de alguma forma, distintos do resto da humanidade. Ai, você é muito especial, e a pessoa já tem um ego aqui, né, na estratosfera, e daí aquela prática que, né, sabe, ignora os aspectos negativos, o que realmente precisa ser transformado, né, e te transforma ou seja, no melhor, né, e acenam com a promessa de grandiosos poderes cósmicos ao mesmo tempo, né? Nossa, gente, eu não estou criticando, eu estou aqui constatando um fato. Nos últimos tempos, uma pessoa vai lá e faz um curso, tá? E se abre para a possibilidade de conectar com o espiritual de uma forma mais consciente, né? Mas teve lá uma epifania, como eu brinco, né? Teve uma epifania, uau, teve um momento de uau. Há muitas práticas aí que transformam esse momento do uau como se você se transformasse em alguém que vem salvar a humanidade. De repente, eu tive uma aluna que desistiu do nosso curso e ainda bem que ela desistiu do nosso curso, porque ela, de repente, começou a achar, tá? Qual é a página no YouTube para seguir? Sirlene Alves, tá, gente? De repente, essa aluna começou a achar que ela estava canalizando, né? E é interessante que quando a gente começam a surgir essas situações, é importante que a gente converse com alguém que já está na caminhada, com a gente que tem algum tipo de conhecimento, mas essa pessoa não trazia para nós essas informações. Ela levava para outras pessoas, né? Para outras pessoas que seriam as discípulas, né? Pessoas que estavam fascinadas por aquela habilidade dela, que tinha surgido do nada, né? Ela foi tocada, né? Aquelas coisas assim. E, gente, tá cheio de gente assim. E no YouTube, nos outros canais, né? Tá cheio de iluminados aí. Então, eu sempre evito esse negócio. Ó. As pessoas já vêm pro meu lado, dizem assim, como você é iluminada, eu digo assim, não, iluminado é você. Eu sou apenas uma faísca. Então, cuidado com essas práticas que levam você a pensar o quanto você é especial, diferente de todo mundo, e que você está acima de toda a tem uma entidade que fala de toda ralé, né? Sabe? Não, você é um filho de Deus, né? Igual a todo mundo, igual a Mestre Jesus, igual a todo mundo, né? Mas lembre-se disso, né? Lembre-se disso, que você não está acima de ninguém, né? Você não está abaixo de ninguém, você é igual. Quando você se acha superior a alguém, né, ou inferior a alguém, ou achar que tem inferiores abaixo de você, ou que você é inferior a alguém, o que você precisa é de uma prática que lhe ensine humildade.
né? Que é uma das coisas que eu venho buscando aprender há muitas encarnações. Né? Então, se achar que você é o melhor do que alguém, cuidado com a prática. Nós não somos melhores do que ninguém. Agora, quando nós estamos, sabe, no mesmo patamar, nos sentimos no mesmo patamar, olhamos para o outro como nosso igual, nosso irmão, sabe, e estamos juntos, né? Hashtag estamos juntos, né? Aí sim, essa é uma boa prática. Se ela prega a fraternidade, aí é uma boa prática, tá, gente? Que não fique pensando em poder desenvolver poderes extraordinários, né? Quando começa a falar essa palavra, extraordinário, eu fico com o pé atrás, sabe, gente? Eu já começo, sabe, um pezinho para trás, olhar de fora, sabe? Porque, gente, nós temos que uma prática tem que nos ajudar a olhar para as nossas limitações, tá? E dizer assim, ó, eu preciso cuidar disso, porque porque eu preciso cuidar disso, gente. Por quê? Porque é para isso que nós estamos, né? Estamos aqui, tá, gente? A Madalena, não precisa te desculpar, não, Madalena. Me chamou de iluminada. Uma gratidão, mas iluminada é você, meu amor. Eu sou uma faísquinha. Aliás, a gente está se iluminando, né? Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa missão. Mas Madalena e Jacilene, Rosana, todo mundo que tá aqui. Mas na verdade, gente, nós somos iniciados. Nós não somos terminados, né? Então, eu sei que eu tenho umas características. Eu sei que eu desenvolvi algumas coisas, né? Que nessa encarnação, e eu venho já com isso também sendo desenvolvido desde outras encarnações, mas isso não me faz melhor do que ninguém. Isso eu aprendi muito na minha segunda EQM, quando eu estive no plano espiritual por 2 semanas e eu fui cuidada, amada, recebida, acolhida como alguém normal, né? Eu não cheguei lá e, uau, chegou, sabe? Eu fui acolhida, sabe? Simplesmente eles sentiam o amor, eu pude sentir o amor daquelas pessoas sem que precisassem me fazer declarações de amor, sabe? E é isso, gente, que eu prego. Se eu puder fazer uma pregação, a minha pregação é essa, é amor, sabe? Para quem chegar na sua vida, é amor, sabe? Entender se aquele tá lá aos berros, sabe? Aquele é o momento dele, mas ele não precisa berrar comigo. Talvez ele pense que precisa, mas ele pensa que precisa. Agora eu penso que preciso deixá-lo com seus berros, com a sua ira, virar as costas e ir embora, porque eu escolho o que vai entrar em mim. Sabe? Eu escolho o que vai entrar em mim. Possivelmente, quando se acalmar, vai me pedir desculpas e coisa assim. Mas como a gente diz no filme Nosso Lar, vocês viram? A gente só pede desculpas para aquele que se sente, para aquele que se sentir ofendido. Então, não há ofensa, não há necessidade de pedir desculpas. Eu não tenho necessidade de desculpas. Talvez as pessoas tenham necessidade, a gente tem necessidade de pedir desculpas quando a gente percebe que a gente errou, né? Quando a gente errou o alvo, né? Como a gente diz, né? Mas a gente percebe a necessidade. E às vezes outra pessoa diz assim, nossa, eu nem senti nada, eu nem percebi isso, ou coisa assim. Ou seja, aquela pessoa não se sentiu ofendida, né? Ela estava num outro patamar, num outro nível. Então, quando a gente entende isso, gente, é muito fácil não, é muito simples se relacionar. Então, o segundo critério é, essa prática tem que ajudar você, tá? A explorar aqueles aspectos incômodos da nossa personalidade. Puxa vida, eu sou magoado, eu sou raivoso, eu fico fico apregoando, porque eu odeio, eu detesto, por exemplo, eu não, sabe? Eu jamais digo, eu detesto isso. Gente, para ouvir eu dizer isso,
Eu acho que, eu acho que foi na encarnação passada. Não foi na encarnação passada, não, gente. Antes de eu começar a minha reforma íntima, sabe? Eu até dizia eu detesto. Agora, eu odeio é uma palavra que não existe na minha, uma expressão que não existe para mim. Mas eu detesto, eu dizia lá há uns quase 20 anos atrás. Hoje eu não digo. Por quê? Porque ela não faz bem para minha caminhada, né? Não faz bem, ela não produz uma energia boa para mim. Então eu não digo, né? Não digo, nem sinto vontade de dizer. Então, cuidado com o vocabulário. Então, cuidado. Então, se essa prática ajuda você a se tornar mais consciente, mais desperto, mais aberto para a vida e para as transformações, beleza, critério 1. Essa prática, o segundo critério, ela te ampara na exploração de certas limitações e facetas incômodas da sua personalidade, ok, tá? Cuidado com os caminhos da ilusão que querem nos fazer acreditar que nós somos especiais, maravilhosos, canalizadores, não sei o que, estamos transformando o mundo e agora nós vamos botar a mão na pessoa e a pessoa vai se curar. Ontem, por exemplo, participei de uma prática maravilhosa com um ser muito especial da Itália, né, gente? E ele falando que ele passou por um processo iniciático e ele falou, eu olhava para ele, né, ele estava numa live ontem, eu olhava para ele e eu não conseguia parar de olhar para aquele ser, de tanto amor que ele emanava, sabe? De tanto amor que ele emanava. E ele diz assim, ó, eu não curo nada, não curo ninguém, mas eu sei que eu tenho capacidade de conectar com uma energia, né? E as pessoas que conseguem chegar nessa energia ou acessar essa energia a partir de mim, né? A partir de mim, elas têm transformações. Então, por exemplo, ontem eu participei de um processo com ele e eu senti, durante o processo, eu senti que eu saí, né? Eu senti uma grande vontade de perdoar e de ser perdoada, de pedir perdão e de perdoar. Foi muito lindo. Agora, Silene, por que você pediu perdão? Não sei. Eu só sei que sentindo a energia daquele irmão ali, né, daquele italiano que falava daquele jeito e gostoso, sentindo aquela energia, eu senti vontade de pedir perdão e de ser perdoada. E depois eu senti algo na minha tireoide. Vocês sabem que eu tenho uma debilidade na tireoide. E eu senti uma dor aguda na tireoide. E daí eu, sabe, e ele havia falado, talvez vocês passem por processos de cura, talvez, dores da alma, dores físicas, eu não sei o que vocês precisam, o que vocês podem, o que vai ser propiciado para vocês, e se vai ser propiciado alguma coisa, eu não sei, mas eu vou passar 15 minutos dessa energia do qual eu posso acessar, né, e que eu acesso todos os dias. Né? E eu escrevo sobre ele falando, né? E daí ele nos passou energia durante 27 minutos. Durante 27 minutos e foi maravilhoso, gente. Então eu não sei o que aconteceu com a minha tireoide, mas senti uma dor aguda nela. E o que como é que se sente dor na tireoide? Bom, eu senti, então vamos dizer assim, eu senti uma dor aguda na região da tireoide, né? E é a minha parte, né, do corpo que eu tenho debilidade, né? Ou que eu tinha, sei lá. Então foi maravilhoso, tá? Então a gente tem que prestar atenção, gente, prestar atenção. Todo momento Deus nos dispensa habilidades. Nós podemos, à medida que a gente vai se transformando, nós vamos recebendo ferramentas. Tá? E esse irmão, né, essa pessoa, esse homem, ele acessou essa ferramenta e ele dá gratuitamente para todo mundo que acessa ele. Muito bem, ontem eu consegui, né? Foi maravilhoso. Em terceiro lugar, a gente deve perguntar se esse caminho, essa prática espiritual, ela nos encoraja a pensar por nós mesmos. Isso que a gente faz aqui no Clube das 8. A gente não está aqui pregando e dizer, tem que ser assim. Não, o Clube das 8 faz você pensar
por você mesmo. Você decide, né? Você vai pensar. Porque o crescimento vem do desejo de ver mais a fundo não só a nossa natureza, mas como também a realidade das coisas. Então, existem muitas respostas prontas de gurus, de doutrinas retrógradas até, e que desestimulam esse processo. Então, tais respostas que às vezes nos são dadas até nos acalmam um pouquinho, transitoriamente, a nossa personalidade, encobrindo feridas, encobrindo ansiedades mais profundas, né? Mas essa limitação, né, vai se revelar assim que surgir uma crise de verdade, tá, gente? Então, a vida é a nossa maior mestra. Então, o terceiro critério é a prática tem que nos encorajar a pensar por nós mesmos. Primeiro critério, a prática tem que nos tornar mais conscientes, despertos e mais abertos para a vida. O segundo critério, nos ajudar a explorar certas facetas incômodas, né, e limitações que nós temos incômodas da nossa personalidade. O terceiro critério, nos encorajar a pensar por nós mesmos, tá, gente? Então vamos lá e vamos escolher uma prática. E por hoje é só, né, gente? Já aluguei vocês aí por 1 hora, né? E vocês também, né? Ficaram aqui 1 hora, né? 1 hora sustentando essa energia. Gratidão, pessoal, né? Nós vamos encerrando por aqui e desejando um feliz dia, um feliz sempre, uma feliz segunda-feira, uma feliz semana, um feliz mês, um feliz sempre. Muito bem.